menos a noite de caldo, nós estamos conseguindo fazer a esforço dos voluntários e eu espero contar com vocês. Tá certo? Então, é isso. As bolinhas aí, gente. E acabou. Olha, acabou. Que mar... Palma aí, gente, pra galera. Até o dia 12 de dezembro para trazer, porque vai ter a festa, acho que dia 9, né, das mães. Essas bolinhas, estava cheio aí, graças a Deus. Estava cheio, cada bolinha dessa tinha o nome e idade de um idoso, que é o trabalho que a gente tem na casa, e de uma mãe, que a gente tem um trabalho com idoso, com mães e com gestantes. Então, graças a Deus, é o Natal delas, que as pessoas tiravam as bolinhas e na bolinha tinha o nome, idade, tudo direitinho para quem quisesse presentear. E a gente já conseguiu, não tem nenhuma. Que bom, né? Que Jesus abençoe as pessoas que levaram e que a gente possa dar pelo menos a alegria de um presentinho de Natal para elas, não é? E isso é muito importante, porque você precisa ver a fisionomia de alegria das pessoas que recebem. Mas hoje em dia qualquer uma disse, ela tem. Mas quando elas recebem, gente, você precisa ver, principalmente os idosos, você precisa ver a alegria que eles têm, né, Nilda? De receber, quando eles recebem um presentezinho. E as mães também. Então a gente agradece muito a vocês. Quem quiser também vir para a festa, que dia é a festa, Nilda? A nossa é dia 12. Dia 12. É a festa dos idosos. É uma festa grande. Quem quiser vir, não só entregar o presente, mas vir também participar das festas, brincar aí, que eles adoram. Porque a pessoa quando está triste, não adianta você consolar com mais tristeza. Você tem que consolar com o quê? Com alegria, não é? Então a gente faz uma festa, as meninas brincam e dançam e botam música. E isso é maravilhoso, né? Então a gente está aqui já há um bocado de ano aí fazendo esse trabalho. Quem coordena aí é a Nilda e as voluntárias aí, as meninas. E a gente só tem que agradecer a Deus que nos oportuniza estar aqui fazendo isso. Porque toda a energia do bem que você dá, você recebe em dobro. Então a gente só tem que agradecer a vocês. Então vamos fazer o livro. Quem foi? Quem foi? Não. Obrigada, gente, por me assinar. Esse chama o livro do dia, mas na realidade é o livro da noite. Vocês assinam e no final a gente sorteia o livro. Quero dizer que na quinta-feira terá palestra doutrinária, só não vai ter no sábado. Viu, pessoal do Instagram? Na quinta-feira teremos palestra doutrinária. Sábado não vai ter, que eu espero vocês lá na noite de Caldas. Então que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece. O caldo é fluidificado, graças a Deus. Pronto. Eu já disse que o caldo é fluidificado. Meus irmãos, que nos abençoe Jesus, que a sua luz se faça nesta casa, através dos mentores amigos, aqui já presente. Que cada um que aqui chegou, encarnado e desencarnado, encontre a paz íntima que aqui veio buscar. Que tenhamos uma noite de aprendizado, que os espíritos amigos intuam o nosso irmão Francisco Muniz, que será o orador desta noite. Gratidão ao nosso irmão Flecha Ligeira, gratidão a tantos outros espíritos tarefeiros do amor e da luz. Que assim seja. Então, meus irmãos, vou passar agora a palavra ao nosso irmão Muniz, que ele vai fazer a palestra de hoje.
amigos. Boa noite. Que Deus abençoe. Eu quero primeiramente registrar minha alegria por estar aqui de volta, depois de 5 ou mais anos. Estava mesmo com saudade. E eu aprendi uma coisa lendo o Evangelho. Amigo é aquele a quem nós amamos, não é exatamente aquele que nos ama. Eu falo isso porque naquele episódio da última ceia, Jesus disse que alguém ali daquele meio de 12 apóstolos, alguém o iria trair. E então Judas se apresenta e Jesus fala: de acordo com Wikipédia, o que você tem a fazer, a última faça ceia. logo. Então Jesus tratava Judas, que se mostrou depois o traidor, com o título de amigo. Eu não vou trair você, Iracema. Ele ama, e é meu dever corresponder a esse amor também, amando a todos vocês como Jesus nos ensina. Eu estive fora por 5 anos e no terceiro desses anos todos, 2019, eu passei por uma prova bem difícil, bem significativa, e dessa prova resultou um livro que eu trouxe para a casa, As Patas do Caranguejo, que ficará aqui à disposição de vocês, esses exemplares, para auxiliar a esta casa, colaborando também com as obras aqui desenvolvidas. É a minha história, a história da prova que eu escrevi naquele ano de 2019. Mas o que me traz hoje aqui não é tanto essa propaganda, mas propagandearmos o Evangelho, para falarmos sobre um tema bastante reflexivo, que é o Reino dos Céus, ou o Reino de Deus. No Evangelho temos essas duas expressões: Reino de Deus, nos evangelistas que não eram judeus, e especialmente Mateus, ele, por sendo judeu, tendo escrúpulos em citar o nome de Deus, utilizou a expressão Reino dos Céus. Mas nós não somos judeus, podemos falar Reino de Deus muito naturalmente. Bom, eu não sei que opinião vocês têm sobre essa expressão usada por Jesus. Nós sabemos que quando ele estava sendo julgado por Pilatos, ele declarou que seu reino não era deste mundo. Seu reino era em outra parte. E essa outra parte é numa dimensão diferente desta em que nós nos movimentamos. Mas, conforme nossa fala daqui a pouco, veremos que esse reino de Deus, como ele falou, está em nós mesmos. Então está em nossa dimensão, mas nós não o vemos. Ele diz que o reino de Deus, o reino dos céus, não vem para nós com aparências externas. Então vemos que não precisamos buscá-lo fora de nós. Mas no livro Boa Nova, se vocês não leram, procurem ler, Gilberto de Campos por Chico Xavier, num capítulo que eu não sei exatamente qual, Jesus estabelece um diálogo com seu apóstolo Filipe. Filipe apresenta várias queixas. Todos nós temos queixas a apresentar a Deus ocasionalmente, ao Cristo também, por um aspecto qualquer de nossa vida. E então apelamos para o alto em busca de solução. E naquele momento, Jesus estava aí ao lado dele e Filipe então colocou suas inquietações. Então Jesus perguntou a ele: Filipe, qual é a principal ocupação de sua vida? Esta frase deve ser meditada por cada um de nós o tempo todo. Qual é a principal ocupação de nossa vida? Porque nós estamos entregues a várias ocupações. Aí você se recorda daquela passagem que Jesus vai à casa de Marta e Maria, duas irmãs. E Maria, a mais nova, se dispõe a ficar ao lado de Jesus, dos outros apóstolos, para ouvir
notícias sobre o reino dos céus. Enquanto Marta vai tratar da arrumação da casa, da alimentação para aqueles convidados todos. Mas ela se cansa. E, em vez de procurar sua irmã para auxiliar nos trabalhos domésticos, como sempre, ela procura Jesus. Recorre-se do mestre e pede que ele mande sua irmã ajudá-la nos trabalhos da casa. E Jesus, então, que não tem nada a ver com as atividades cotidianas, que tem a ver somente com a nossa alma, nossas questões espirituais, ele então falou para Marta: Marta, você se ocupa com muitas coisas quando só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então observamos que ocasionalmente nós somos Maria ou somos Marta junto a Jesus. E cada um faz sua meditação pessoal para saber se está trabalhando como Maria, colocando-se prazenteiramente junto ao Cristo, ou como Marta, ocupando-se com as coisas do mundo e só lembrando de Jesus no momento da preocupação, das preocupações. Então, a Pilatos, será que eu cheguei? Não cheguei ainda não. Então, é com Filipe. Não, ainda não. Então, Jesus diz para Filipe qual é a principal ocupação da vida dele, e ele responde com toda a sinceridade do seu coração. Ele diz assim: Senhor, neste momento eu estou me esforçando para construir o reino de Deus no meu coração. E ante essas palavras, Jesus louva seu discípulo. Então, percebemos que não há nada mais vantajoso para nós, espíritos imortais, estacionados na Terra neste momento, admitindo o rótulo de cristãos, diletantes do Evangelho, colaboradores diretos ou indiretos de Jesus. Não há nada mais importante em nossa vida do que vivermos as alegrias do reino dos céus. E quando falamos em alegrias, colocamos aí toda a dificuldade que nós experimentamos no mundo de relação. Então, para facilitar nosso entendimento acerca disso, nós trouxemos uma analogia, e antes de falar dessa analogia, vamos lembrar que é preciso que nós conceituemos o mais claramente possível o que significa para nós a expressão reino de Deus ou reino dos céus. Então Jesus colocou isto, se expressou assim há mais de 2000 anos, e ainda hoje há muita dificuldade na compreensão dessas palavras. Para nós espíritas já não deveria haver essa dificuldade, ou não deveria, mas ainda há para alguns de nós. Então, o autor Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, que consta de 8 volumes, deixa clara essa compreensão para nós. Pensemos nossa jornada escolar, desde criancinhas, estudando biologia, estudando os reinos da natureza, e veremos que tudo parte do ponto mínimo para o ponto máximo. Então lidamos aqui na Terra com os reinos animal, vegetal, mineral, os mais inferiores, o reino hominal e depois o reino angelical, que é o próprio reino de Deus. Então essa é a definição de Pastorino para a nossa compreensão: os reinos inferiores e os reinos superiores, o homem e depois os anjos e Deus. E tudo isto está em nós mesmos. Pastorino nessa obra faz uma distinção pedagógica até, mas também de fundo esotérico, e nos faz observar essas questões do ponto de vista do nosso próprio corpo. Então, da cintura para baixo, tudo é animal e está ligado aos reinos superiores. Do peito para cima, tudo é superior, está ligado à dimensão divina ou espiritual.
E a partir daí podemos então tecer nossos comentários e vamos aqui para essa analogia agora. Talvez vocês conheçam um cantor e compositor pernambucano chamado Sérgio Veloso. O nome dele talvez não represente muita coisa, mas o pseudônimo que ele usa, o apelido que ele ganhou na infância, pode ser conhecido de muitos de nós: Siba. Plano B. Então, Siba tem uma música chamada Canoa Furada. Se o pendrive facilitasse. Facilitar, a gente vai ver. Caramba. Plano B para valer. Ok. Então, esqueçamos Siba e sua música. Deixa só o primeiro. E voltemos. Bota a música aí na internet, faz. No YouTube. Pega o cantor, bota a música que aparece aí. Está transmitido pelo Instagram? Tá. Não, YouTube. Como é o nome? Uma vez eu tentei fazer isso em uma outra casa e me impediram porque tinha direitos autorais na canção. Então, para evitar que acabe sendo penalizada, é melhor não. Então, fiquemos tranquilos em relação a isso. Esqueçamos então a música, certo? Então, temos para nós essa necessidade de aprender ou apreender o Evangelho e suas mínimas noções. Na condição de espíritas, temos o dever de estudar o mais aprofundadamente possível, e o Evangelho traz informações que muitas vezes passam batidas para todos nós. É necessário então que a gente busque a melhor forma de interpretar aqueles conceitos, aquelas palavras, para que, compreendendo, possamos viver aquelas informações do Cristo o mais plenamente possível. E eu penso que todos nós estamos de acordo com isto, estamos dispostos a essa renovação moral e espiritual, em função do nosso crescimento espiritual, nossa evolução, e o estudo e a vivência desse estudo é sumamente imprescindível. Então vamos lá. Reino de Deus, reino dos céus. Nós todos somos espíritos criados por Deus. Sabemos disto há muito tempo, desde criancinhas, na verdade. E eu costumo perguntar, ou conversar com meus companheiros do grupo de estudo acerca dessas questões, e eles trazem suas dúvidas, principalmente com relação à nossa necessária e imprescindível reforma interior, o autoconhecimento. Como me conhecer? Como eu posso chegar ao espelho e encontrar alguém diferente de mim, diferente de minha imagem? Então, no espelho eu tenho esta imagem, essa imagem que vocês veem aqui agora. Mas eu não sou essa imagem. Nenhum de nós é a imagem que aparenta para o mundo. Mas algo, eu posso dizer algo, né? Porque nós não somos exatamente alguém, mas algo bem diferente daquilo que estamos manifestando neste momento. E isso é muito interessante. Então as pessoas têm essas dúvidas e eu digo que nós já podemos saber de pelo menos 7 coisas a nosso respeito, além do próprio nome. Porque o nome é o que nos identifica aqui no mundo. Nos apresentamos uns para os outros a partir do nosso nome e conhecemos os outros a partir do nome. E durante muito tempo eu tive dificuldade em compreender, ou em entender, em gravar, simplesmente gravar o nome das pessoas. Na nossa função de palestrante espírita, de visitante de várias casas, de coordenador de grupo de estudo, como antes, na minha condição anterior de repórter de um jornal, entrando em contato com muitas pessoas, facilmente eu trocava o nome de uma pessoa ou de outra. Mas, sendo aprendiz do Espiritismo, eu aprendi a corrigir essa deficiência minha. E passei então a gravar o nome das pessoas de uma maneira bem fácil para mim, através de um joguinho. Mas então eu dizia para as pessoas
que, não sendo o próprio nome, podemos conhecer além do próprio nome, e isso a partir da convicção, da certeza, da conceituação de que nós somos algo além do próprio nome. Então, eu sou um espírito. Todo mundo tem consciência disso, né? Eu sou um espírito criado por Deus, sou um espírito encarnado, estou ocupando um corpo material hoje, sou um espírito reencarnado, estou novamente ocupando o corpo material hoje, sou um espírito em crescimento ou em evolução, sou um espírito em trânsito pela Terra e, o mais importante, eu sou um espírito imortal. Então, essa noção de imortalidade tem que ficar bem clara em nossa mente o tempo todo. Eu estou aqui de passagem, eu não sou daqui. E então, eu estou aqui para um trabalho inigualável em meu benefício. E esse trabalho inigualável é a minha transformação íntima para resgatar o que eu sou em essência e apagar o quanto possível a minha personalidade atual, quando eu devo me manifestar como discípulo do Cristo, como um filho de Deus. Então, nesse momento em que eu me manifesto como filho de Deus, como espírito imortal, como discípulo de Jesus, a minha personalidade não deve vir em primeiro lugar. Porque recordamos que ele diz que aquele que quer segui-lo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, depois volte para segui-lo. Então, renunciar a nós mesmos começa com a noção de que somos seres espirituais, imortais, algo além da simples personalidade que apresentamos momentaneamente. Mas esse trabalho de renúncia não é fácil. Mas alguma coisa do que Jesus ensinou é fácil para nós? Nada é muito fácil. Mas Emmanuel vem ao socorro e nos diz que Jesus facilitou muito o nosso trabalho hoje ao nos apresentar a possibilidade de crescimento que é o Consolador prometido, a doutrina espírita. A doutrina espírita traz uma dimensão de compreensão do reino de Deus através daquele lema que Allan Kardec criou para a nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Então, é pela prática da caridade que vamos aos poucos nos afeiçoando à proposta do Cristo para visualizarmos o reino de Deus dentro de nós e construí-lo satisfatoriamente para então, com a nossa transformação íntima, manifestá-lo externamente. Posso contar uma historinha pessoal? Algo para explicitar o que estamos dizendo aqui. Eu não faço propaganda de minha condição de espírita, não é necessário. Mas um dia, quando eu trabalhava, eu estou aposentado hoje, eu tomei um táxi lá do Canela para vir para casa aqui no Matatu e o motorista veio o caminho todo conversando e eu só ouvindo. Então ele não estava conversando, eu estava monologando e eu só ouvindo. Falou coisa da comunidade onde ele morava, coisa da família dele, dos amigos, até que ali pelo DIC ele teve a lembrança de me perguntar qual era a minha religião. E eu disse que era espírita. Ele então falou, logo vi. Eu estava calado desde que entrei no táxi, até o DIC, até esse momento que eu falei, e ele disse que logo viu que eu era espírita. Eu fiquei perguntando, como é que ele logo viu? Está escrito em minha testa? Não está. Então como é que ele viu que eu era espírita? Então eu saquei. Pela paciência em ouvi-lo. Só isso. Então talvez a gente não tivesse essa experiência. As pessoas talvez interrompessem durante o monólogo dele e eu não fiz isso.
E ele deve conhecer outros espíritas tão pacientes quanto eu, ou mais pacientes que eu. Então, isto fica clarificado no nosso comportamento. Não é preciso que estejamos com a palavra escrita na testa, mas o nosso comportamento, um tanto quanto modificado, vai fazer com que as pessoas percebam a nossa condição. E elas ligam isso à nossa postura religiosa, que não tem nada a ver também. Então, eu olho para vocês e não tenho condição nenhuma de dizer se vocês são isto ou aquilo. Não tenho. Mas aquele homem, o motorista do táxi, olhou para mim e viu o que eu era a partir do que eu lhe disse. Mas então, voltemos à questão do reino dos céus. Então, quando Filipe fala aquilo para Jesus, e Jesus louva a disposição do discípulo, nos faz entender que nós devemos trilhar este mesmíssimo caminho. Porque então, a gente observa o mundo lá fora, a gente observa as condições da nossa vida, em casa, no trabalho, na vizinhança, onde quer que seja, e observamos que só há dificuldade aqui e ali. Eu gostaria de estar equivocado, mas é sempre assim. Só há dificuldade neste mundo. Este mundo de relação, nada é fácil para nós. Tudo é dificuldade. E a respeito disso, posso lembrar para vocês o que André Luiz colocou no livro Nosso Lar. Vocês já leram, talvez não se lembrem desse episódio. É quando Dona Laura, mãe de Lísias, decide reencarnar. O marido dela, o espírito que será na terra, o marido dela, já está aqui. E então, na véspera do seu processo de reencarnação, ela realiza um evangelho no lar, na casa onde ela morava, lá na colônia Nosso Lar. André Luiz vai participar como convidado. Ele e a sobrinha dele também. E ali é feito todo o trabalho com o livro, fazem os comentários todos em torno da lição de Jesus. E naquele momento ligam um aparelho semelhante ao televisor e aparece a imagem do pai de Lísias, futuro marido de Dona Laura, que já tinha sido marido numa encarnação anterior. E esse espírito se dirige a seus filhos que ficaram em Nosso Lar. E ele pede que orem bastante por ele, para que ele não ceda à tentação das facilidades do mundo. O espírita também deve seguir esse caminho de vencer as tentações das facilidades. Mas, conhecendo o ditado popular, que diz assim, meio que cinicamente: eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Não é verdade? Nós queremos facilidades aqui no mundo. Queremos ganhar na loteria os milhões da telecena da virada sem precisarmos jogar. Então esse é o cúmulo da facilidade, não é? Mas nós queremos isto. Queremos que todos nos amem de graça. Quem quer ser amado? Todo mundo quer ser amado. Mas é uma condição para isto. O que você quer para si mesmo, faça primeiramente ao próximo. Então, para sermos amados, nós temos que amar incondicionalmente, até mesmo os desafetos, os inimigos. Então, quem quer se aproximar de alguém que nos quer mal? Por enquanto, ninguém. Mas um dia, quando estivermos muito mais afeiçoados à proposta do Cristo, nós vamos atrair a todos o nosso convívio e estar de bem. Será isso possível um dia, Iracema? Nós todos que crescemos lendo ou aprendendo os livrinhos escolares, você deve se lembrar da fábula do rato e do leão. Vocês se lembram? Pois é. O leão, o rei dos animais, todos os outros tinham medo dele. Ele fazia um trabalho de liderança dos mais agressivos. Ninguém tinha complacência por parte do leão.
e todo mundo evitava passar perto do rei dos animais. Mas um dia o rato observou que o leão estava rugindo terrivelmente. Na verdade, o leão chorava, urrava de dor. E o ratinho quis se aproximar, mas alguém o aconselhou: não vá, porque o leão é traiçoeiro, ele pode papar você. Mas o ratinho ficou ali, compadecido da dor do leão. E ele viu então que o leão urrava segurando uma das patas. E ele viu que essa pata estava com um espinho. O leão, quando estava a andar, se feria ainda mais com o espinho e gritava de dor. O ratinho então se armou de coragem, foi até lá e arrancou o espinho. O que aconteceu? Ele foi comido pelo leão? Não. O leão tornou-se amigo do ratinho, o salvador da sua vida naquele momento. Então, isso mostra, prova, essa fala de Esopo, que nós podemos cativar a amizade de um pretenso inimigo, de alguém que se fez inimigo nosso. Porque o ideal é que nós não sejamos inimigos de ninguém. Então é possível que nós tenhamos inimigos, mas não é mais compreensível que nós ainda sejamos inimigos de alguém. Então, tentando compreender as propostas de Jesus e abrigar em nós essa dimensão do reino dos céus, porque nós estamos dentro do reino dos céus, ou melhor dizer, o reino dos céus está dentro de nós, nós não devemos mais continuar com aqueles do passado. E quando falo do passado, mais efetivamente da encarnação ou das encarnações anteriores. Mas é possível que nós tenhamos essa mácula em nossa alma desde essa encarnação, no período que é fácil lembrar. Então, hoje, já tomamos uma decisão especialíssima em nossa vida e decidimos nos modificar, não sermos mais instrumentos de perturbação para mais ninguém. Mas vocês estavam observando as mensagens que falavam aqui dos parentes? Então, reencarnacionistas que nós somos, sabemos que a família é um cadinho de provações e que nós estamos em contato com alguns desafetos do passado, com a incumbência única de nos reajustarmos junto a eles, perante a lei divina, para nos fazermos amigos de todos. Então, na família é fácil fazermos isto? Não é fácil, não. Mas nós temos um instrumento indispensável para isto, para nos propiciarmos esse benefício de harmonização da família, que é o culto do Evangelho no lar. Na casa espírita, somos orientados a fazer isto. Pelo menos uma vez por semana, abrirmos o livro, comentarmos o trecho da leitura que nos coube naquele momento, e com isto nós vamos, sem nos incomodarmos com a palavra do outro, mas colaborarmos quanto possível com o entendimento comum, nos harmonizar aos pouquinhos com aquele que no passado foi um desafeto nosso. Também não é fácil fazer isto, mas podemos ter sucesso se nós renunciarmos a nós mesmos de acordo com a proposta do Cristo. Então é suportar a própria cruz e seguir Jesus sem tergiversar. Vocês perceberam, né? Sem tergiversar significa não criar problema para ninguém em momento algum, principalmente para os amigos espirituais que nos amam bastante e confiam plenamente em nós. Então, fazendo isto, estamos nos exercitando na construção do reino dos céus dentro de nós mesmos. Então, Felipe recebe a anuência do Cristo e sai a campo procurando perdoar aqueles que tratam mal a ele. O perdão
de acordo com muitos amigos nossos, até espíritas, é algo difícil para ser exercitado aqui no mundo. Eu falei que aqui só encontraremos dificuldades, não é? Então, não vai ser fácil perdoar também. Mas trata-se de um exercício que não deve ser dispensado jamais. Então, embora eu tenha alguém que aparentemente eu não posso perdoar, será que eu não devo me exercitar no exercício do perdão daquela criatura? Devo sim, necessariamente. Então, embora ele não queira o meu perdão, embora ele não me peça perdão, eu tenho que me exercitar nisso, direta ou indiretamente. E há pessoas no nosso meio que dizem: eu jamais perdoarei. No Evangelho do Espiritismo, essa frase é observada, e no meio espiritual diz que as pessoas que falam isto estão se condenando, porque também não será perdoada. Então, observamos que Jesus disse para todos nós que é perdoando que nós seremos perdoados. A internet traz para nós, feliz ou infelizmente, muitas informações conflituosas. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma monja budista bastante famosa aqui no Brasil, que dizia que essa história de perdoar é uma ilusão. Claro, ela é budista, talvez conheça o Cristo, mas não segue esse caminho. O caminho dela é bem outro. E ela tem, sendo budista, um entendimento específico a respeito dessa questão da relação entre as pessoas. E também da relação com a espiritualidade. Os budistas não creem em Deus, não admitem a existência de um Deus. Mas nós somos seguidores do Cristo, que traz para nós o conhecimento do Deus único, o Deus de amor, que é diametralmente oposto ao Deus do Velho Testamento, que é um Deus cruel e vingativo. E esse Deus do Velho Testamento ainda é cultuado por alguns de nós nos dias de hoje. A esse respeito, vou lembrar que uma vez eu ouvi alguém dizendo que, desde que conheci o Espiritismo, não tem mais o sentimento de vingança nela. Porque agora já conhece a formação espírita e sabe da lei de causa e efeito. Então ela não precisa mais se vingar, porque a lei se encarregará de agir pelo que fizerem contra ela. Então eu pergunto, a lei de Moisés já desapareceu dessa situação dessa minha amiga? Não desapareceu. Só que vem agora com uma nova configuração, uma configuração espírita. Mas ela vai aprender suficientemente para observar que o Deus que Jesus nos apresentou é outro e não mais o Deus de Moisés. Agora é pedido que nós nos amemos uns aos outros incondicionalmente. Que nós saibamos doar tudo de bom que há em nós em benefício do próximo. Tudo. Então lembramos que no passado, quando João Evangelista era chamado a falar às comunidades cristãs do passado, e ele foi o último dos apóstolos de Jesus a deixar a terra pela desencarnação, ele já bem velhinho ia andando até as comunidades distantes para falar àquelas pessoas que tinham saudade de Jesus, que queriam ouvir notícias sobre a conversa de João com Jesus, queriam, aqueles que não conheciam o Mestre, saber como era Jesus, e chegada a hora de falar, o João se levantava e ante a comunidade na expectativa, ele dizia apenas poucas palavras, assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E amar uns aos outros é vivermos as alegrias do reino de Deus. E se sentava. As pessoas ficavam inquietas, querendo ouvir mais alguma coisa, mas João nada dizia.
Então pensaram que era por causa da idade dele, pela viagem longa que ele havia feito, pelo cansaço, e marcaram uma outra reunião para o dia seguinte. E lá estava João outra vez, e chegaram a hora de falar, ele dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E se sentava outra vez. E a inquietação permanecia. Até que alguém teve coragem e perguntou: mas meu irmão, é só isso que você tem a dizer? Aí João nesse dia levantou-se outra vez e falou: mas já aprenderam essa parte? Se não aprenderam, como é que querem algo mais? Então, a realidade do reino de Deus é o amor que vibra em nós e deve conduzir nossa relação com o próximo. Então, voltamos ao lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E todos nós sabemos o que é caridade. A verdadeira caridade. Porque há dois tipos de caridade. Aquela em que nós damos coisas para os outros, automaticamente, mecanicamente, e a caridade verdadeira, que é aquela que nos impõe doarmos de nós mesmos a benefício dos outros. Essa é a mais difícil. Então, uma é a caridade material e a outra é a caridade moral. A caridade moral não exige nada de material. Dispensa tudo que seja material, tudo que seja perecível. Mas, então, não exige nada de ninguém e, ao contrário, doa-se integralmente. Então, é a esse trabalho que o Cristo chama para vivenciarmos o reino de Deus. Então, quando eu estava junto a Pilatos, sendo julgado, para, enfim, ser condenado, Pilatos pergunta se ele era rei. Então, esse foi o motivo de sua prisão e sua condenação seguida da morte. Foram dizer ao governador da Judéia, o romano opressor, que Jesus se identificava como um rei, o rei dos judeus. Então, Pilatos faz essa pergunta: você é rei? Jesus não confirma verbalmente, mas devolve a questão para Pilatos: você disse, eu sou rei. Mas nisso ele se acusa. E por essa razão ele é condenado. Mas ele faz um adendo: se eu fosse rei, meu reino era deste mundo. Mas se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes viriam me defender. Dos judeus, não dos romanos. Porque quem queria a morte de Jesus eram os judeus, e não os romanos propriamente. Mas os judeus não podiam, não tinham permissão para decretar a pena de morte ali, já que era um povo oprimido. Então só os romanos é que tinham esse poder. E Jesus então é condenado à morte. Mas deixou para nós essa informação: o reino de Deus não é deste mundo, não está na expressão material da existência. Logicamente, está num ambiente que nós não enxergamos, dentro de nós mesmos, em nosso coração. O reino de Deus está em cada um de nós. Ele disse para os apóstolos: o reino de Deus está no meio de vós. Essa palavra meio confundiu muita gente, e confunde até hoje. Se está no meio de nós, quer dizer que está no conjunto de nós. E não é isso. Está no meio de nós. Entre o material e o espiritual. Está aqui nesse meio que nós sabemos identificar em nós mesmos. Então, de acordo com o Pastorino, há uma dimensão inferior em nós mesmos a partir da constituição do corpo, correspondente aos membros inferiores, e há uma dimensão superior do coração para cima. Então, o reino dos céus está na nossa compreensão e nossa capacidade de amar. O mais é do mundo. E o mundo, lamentavelmente, tem um poder vigoroso sobre nós. E isto é o que deve mudar de conceituação a partir da nossa compreensão.
no livro, qual livro? O Evangelho de Tomé. Recomendo a leitura para vocês também. Jesus fala para seus discípulos, seus apóstolos: aquilo que nós buscamos, continuemos procurando até quando encontrarmos. Encontrando, ficaremos perturbados. Perturbados, ficaremos maravilhados. E maravilhados, reinaremos sobre o todo. Isto é muito bonito, altamente científico, profundo e reflexivo. Então, todos nós que conhecemos o Espiritismo há algum tempo, estamos perturbados, porque buscamos a verdade, chegamos até aqui, e a verdade nos fez olhar para trás, para a reencarnação. Então, entendemos que no passado nós fizemos algumas coisas que causaram que nós passamos, vivenciamos aqui hoje. Isso causa alguma perturbação para nós, por entendermos que já fomos criminosos terríveis lá atrás. Mas essa perturbação também nos faz olhar para o futuro, para a frente, e ficamos maravilhados. Eu não vou ficar assim para sempre. Eu vou me transformar, vou melhorar, serei mais agradável a Deus. E quando isso acontecer, então vem a última parte da frase de Jesus: eu vou reinar sobre o todo. E o todo, então, é olhar para a nossa dupla natureza, material e espiritual. Então, não vou deixar, com essa nova compreensão, que a condição animal, representada pelo corpo, domine minha condição espiritual. Agora, me esforçar para preponderar sobre a natureza corporal, material, e dar ao corpo somente o que ele necessita e não o que ele quer. Porque o corpo tem apetites que põem a perder, muitas vezes, a experiência do espírito na encarnação. Então, estamos aqui fazendo esse aprendizado para reconhecer a vida de Deus em nós saibamos cuidar de nós mesmos e manifestar uma nova condição perante a vida, perante Deus, perante nós próprios. E quando isso acontecer, nós estaremos muito bem na vida. Então, meus amigos, tem um tempo ainda, assim? Ok. Então, compreendamos que nós não estamos sozinhos para fazer esse trabalho. Todo mundo já percebe que estamos em contato com os espíritos o tempo todo, 25 horas por dia. Faz sentido? 25 horas por dia, porque isso vai além do nosso sono corporal. Então, estamos aparentemente despertos o tempo todo. E por falar nisso, você tinha visto as imagens que eu iria mostrar aqui. Então, essa música de Siva fala de um homem que saiu para pescar certo dia de canoa num rio, e ele adormeceu na canoa. E a força da correnteza o levou até alto mar. Lá ele desperta e fica preocupado. Um tubarão está rodeando a canoa, ele sente medo, pensa em pedir ajuda, mas seu celular está sem sinal. Ele apela para Deus, para o Cristo, e não recebe apelo. E depois, finalmente, ele acha que poderia rezar, mas ele se lembra de que é ateu, e segundo a música, reza de ateu não dá nada. Ateu reza? Então, nós estamos assim. A canoa é nosso corpo, dessa analogia. Estamos no rio das nossas experiências cotidianas aqui, indo para o mar que é Deus. Da maneira como sabemos, da maneira como podemos e algumas vezes da maneira como queremos. Mas quando somos espíritas, nós fazemos experiência da maneira como sabemos e podemos, mas não mais como queremos, agora como devemos. Então tudo muda de figura a partir dessa decisão de trabalharmos mais estritamente com Cristo. Então, chegando a Deus, nós apelamos para as respostas que Ele pode nos oferecer, mas
Deus já nos instrumentalizou com todos os recursos necessários. Aí nessa música ele diz, tem um celular, recurso tecnológico, tem a possibilidade da oração, recurso moral, mas ele está em impossibilidade de manifestar sua fé, porque ele é ateu. No primeiro momento ele se lembra de Deus e do Cristo na necessidade, mas a sua fé não é sólida o bastante, é irrisória, e sua prece não tem o poder de subir até Deus. Então, que nós, aproveitando esses ensinamentos, essas orientações, meditemos um pouco mais profundamente e lá fora vivenciemos a informação da maneira mais coerente possível. Lembrando que somos espíritas e os espíritos são servidores do Evangelho. O Evangelho é a nossa bússola para chegarmos ao porto seguro. O Espiritismo é o mapa nessa caminhada. Então, meus amigos, obrigado pela paciência de vocês e até uma próxima vez. Nós agradecemos ao nosso irmão Francisco Muniz pelo seu livro, uma experiência maravilhosa, quando ele está falando ali de umas furiadas. E quero já dar de presente a uma pessoa que está aqui, você, atrás. Já é um presente para ela aí, aqui. Que eu sei que ela passou aí um processo muito parecido com o de Francisco. E por vezes, é com as palavras do outro que a gente sente consolo, não é? Então, estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Isso aí, estamos todos conectados, jamais nos esqueçamos disso. Nada é acaso, não estamos aqui por acaso. Chico deixou reflexões aqui fortíssimas para que nós possamos refletir no que estamos fazendo aqui. E na hora que ele falou ali, eu olhei logo para a Bela. Nós estamos acima do peso que a vida nos oferece naquilo que nós nem sempre necessitamos. Eu olhei para mim assim, olhei para a Bela e disse, Bela, eu não podia falar porque você estava falando. Mas você foi igual a flecha, assim. Então você vê que nas palestras, né, a gente tem aqui, foi bom que a gente acordou agora, né? Nós nem percebemos, mas eu fico aqui ligada. Às vezes eu fico aqui escrevendo, o pessoal me passa, mas eu fico ligada por cada palavra, cada vibração que os palestrantes colocam. E essa caiu em cima de mim, vocês. Muito obrigado. Gratidão. E eu olhei logo para mim, eu não falei nada, eu olhei logo para essa aí é para nós. Então, gente, que possamos aprender. E ele fala uma coisa tão importante. As palavras do Mestre Jesus são tão difíceis que a gente não consegue seguir. Há mais de 2000 anos que ele deixou para a gente. E a gente ainda não consegue. E essa frase do amai-vos uns aos outros, também a gente não consegue entender ainda. Porque nós viveríamos no paraíso se assim fosse, né, Francisco? Mas nós ainda não estamos nesse patamar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa tentar, porque a gente não vai se melhorar a partir de agora, né? Então, nós nos despedimos do pessoal do Instagram nesse momento. Pessoal Lucas aí pode compartilhar. E é o momento do passe. Nós colocamos